Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions, vamos falar sobre a classificação do Atlético de Madrid. Que classificação, né? Um roteiro completamente improvável diante do Liverpool, eliminando o atual campeão europeu. Deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu comentário, a curtida é sempre importante também. E vamos falar sobre esse jogo que acho que teve de tudo um pouco e que teve um desfecho bastante inesperado em relação ao que era o desenvolvimento, o andamento da partida, né? Porque eu acho que o jogo tem momentos bem diferentes, né? E aí a gente pode falar, obviamente, primeiro, né? Até lembro que tem vídeo aqui no canal sobre a primeira partida, então análise mais tática daquele primeiro jogo tá aqui, eu vou deixar na descrição logo aqui embaixo, então para quem quiser curtir também vai estar aí. E nesse jogo, o que era o grande ponto era a atmosfera de Anfield, um Liverpool que naturalmente pressionaria e um cenário muito esperado de ataque contra a defesa, o que seria interessante até pela forma das duas equipes atuarem. Então é um Liverpool que tem sido, ao longo da temporada, um time muito confiante de que tem capacidade para decidir e que vai insistir até onde for necessário sem se desesperar por causa disso. E do outro lado, um Atlético que, embora não faça uma temporada convincente, nos seus grandes jogos na era Simeone e nos seus grandes momentos de mata-mata europeu na era Simeone, era um time que ficava totalmente confortável em se defender. Então, o cenário de ataque contra a defesa, ele não tornaria o jogo ingrato ou desconfortável para nenhum dos dois, a não ser por uma questão do tempo. E o tempo seria o fator aí. À medida que o tempo fosse passando, a urgência aumentaria. E como isso ia impactar em um lado ou no outro. Então a minha expectativa em relação ao jogo era muito essa. Nas escalações, a surpresa foi o Henderson entrar, não pela volta dele, que era importante, mas entrar na função do Fabinho, ou seja, como meio-campista central, mais recuado do trio do Liverpool. O Oxlade-Chamberlain foi o meio-campista pela direita, onde se imaginava que o Henderson voltaria, com o Fabinho sendo o primeiro. O Fabinho foi pro banco, vinha jogando mal nas últimas partidas desde que voltou, então acabou ficando no banco, que era justificável por essa queda de desempenho de um jogador fundamental nos seus melhores momentos na temporada. No lado do Atlético, a estrutura mantida também, a novidade foi o Diego Costa formando o ataque com o João Félix, ou seja, um ataque diferente do da ida, já que o João Félix também era um retorno importante, logo com 10 segundos de jogo ele acha um bom passe, né? A primeira chance da partida é do Atlético, ainda ali nos primeiros 10, 15 segundos, mas depois, aos poucos, vai virando o jogo dentro do cenário esperado. E era o cenário do Liverpool atacando e do Atlético se defendendo. Para mim, o gol sai no final do primeiro tempo, no momento em que o Atlético não estava necessariamente desconfortável com o jogo. É evidente que você ficar numa atmosfera de um caldeirão como é Anfield, diante de um time implacável muitas vezes como é o Liverpool, te pressionando, isso você não tem como falar que está confortável ali atrás. Mas para um time que se sente cômodo, dependendo da concentração para defender a própria área, como faz o Atlético, o jogo do Liverpool, de tentativa de cruzamentos, até ali não incomodava tanto assim. É verdade que o Oblak já começava a aparecer. Mas no primeiro tempo, para mim, quando sai o gol do Liverpool, com o Wijnaldum se mandando para a área, aparecendo como elemento de surpresa, vou falar do gol já, mas aquele momento era um momento em que o Atlético ainda estava confortável dentro da sua estratégia, que obviamente era uma estratégia totalmente condicionada pelo placar da ida, e o Atlético poderia ficar à vontade sem precisar ficar com a bola. E aí eu acho que é um jogo interessante até pela questão de análise de estatísticas soltas. Olhar para as estatísticas dessa partida, na minha visão, significa muito pouco em relação às estratégias. Porque você tem um time que vai dominar a posse de bola. Fato. Agora, ficar sem a posse de bola incomoda o Atlético do Simeone desde quando em jogos grandes da Champions? Não que o Atlético tenha feito um grande jogo, só para deixar claro, tá? Mas é uma questão só de avaliação solta das estatísticas em si. Então, nesse aspecto, o tempo de posse de bola, o percentual que o Liverpool teria, não diria nada sobre o que era o jogo. E sim o volume de chances claras que ele poderia ter. Da mesma forma, falar do Liverpool analisando o número de cruzamentos diz muito pouco, porque o Liverpool é um time que produz bastante a partir de cruzamentos. Então também é uma estatística que solta, ela pode não te dizer muita coisa sobre o que era o Liverpool ou o que é o Liverpool em muitos dos seus jogos. Então assim, eu sempre faço questão de tentar contextualizar algumas das estatísticas porque elas isoladamente dizem muito pouco, elas acabam levando para um encaminhamento que nem é o da leitura mais contextualizada do jogo. Mas o fato é que o Liverpool cruzava bolas para a área e o Atlético estava confortável, relativamente confortável, defendendo a própria área. Então, no primeiro tempo, o gol sai de um momento em que o Atlético não necessariamente estava contra as cordas, embora sim estivesse empurrado contra a própria área, mas dentro do cenário esperado que eu comentava. Então, falando sobre a questão do gol especificamente, o gol teve um movimento, né, uma movimentação
movimentação que é muito comum do Henderson fazer. Quem fez dessa vez foi o Oxlade-Chamberlain, que aliás fez uma bela partida, jogando como esse meio-campista à direita, se projetando. Então, se o Salah ajuda a abrir o campo e traz com ele a marcação, isso gera o espaço para a infiltração de um dos meio-campistas. Não necessariamente do Alexander-Arnold indo ao fundo. Alexander-Arnold e Henderson costumam se entender bem, porque o Alexander-Arnold ganha mais uma opção de passe longo nas projeções do Henderson. Só que com o Henderson na posição do Fabinho, coube ao Oxlade-Chamberlain fazer esse tipo de papel, esse movimento. E o gol nasce disso. Então é uma jogada de um cruzamento para a área, é verdade, e da chegada do Wijnaldum mais uma vez para aparecer na área e complementar, algo que é característico dele também, mas a origem é de uma jogadinha característica do Liverpool pelo lado do campo, mesmo que com uma peça nova dentro dessa dinâmica, dentro dessa triangulação. E o Oxlade-Chamberlain foi muito importante atacando esses espaços, criando a partir do lado direito. Qual que era o ponto principal a partir do gol? E aí tem muito a ver com o segundo tempo. O gol igualava novamente as coisas, voltava tudo para o começo em relação ao confronto, né? Era o placar que levaria para a prorrogação. O Atlético mudaria sua forma de jogar, mais do que isso, o Atlético encaixaria saídas da defesa para o ataque, porque nessa altura do jogo não encaixava, tinha muitas dificuldades. E aí sim o jogo começa a ficar mais perigoso para o Atlético, porque no segundo tempo o time segue sem encaixar saídas da defesa para o ataque, então não consegue ficar com a bola, não consegue diminuir um pouco o ritmo do Liverpool, e o Liverpool implacável dentro do seu estilo, né, de ritmo alto, intensidade, é um time muito persistente dentro dessa ideia de jogo. Então ataca, ataca e ataca, e vai continuar pressionando, seja com maior ou menor poder de criação. E no segundo tempo o Atlético deixa de ter só a questão de se concentrar em fazer um bom papel nessa primeira parte da sua estratégia, que é proteger a própria área. O Liverpool começa a criar uma chance atrás da outra, e vira um bombardeio. O Atlético sobrevive apenas. Então, se o primeiro tempo tem um gol que era fundamental para o confronto, mas que saía de um primeiro tempo que não necessariamente era de grande superioridade do Liverpool, por mais que o Liverpool sim tivesse o domínio, tivesse a iniciativa, jogasse no campo de ataque com a posse da bola, mas estrategicamente falando, no balanço das duas propostas, não era um primeiro tempo de grande superioridade do Liverpool. O Atlético fazia bem o seu jogo. No segundo tempo, embora o gol não tenha saído, o Liverpool atropelou o Atlético. Então tem esse lado um pouco contraditório do placar e da dinâmica do jogo. Mas no segundo tempo a gente viu o Liverpool produzir muito de diversas formas. Novamente em cruzamentos, novamente em projeções do Oxlade-Chamberlain. Agora, o Oblak aparecendo com muito mais frequência, chutes de fora também. Então a produção ofensiva do Liverpool foi boa. Aliás, foi uma atuação do Liverpool bem melhor do que a média recente de jogos. A gente tem batido nessa tecla, até pelas derrotas que surgiram nesse último mês, fosse na ida contra o Atlético, fosse com um time misto na Copa da Inglaterra, ou na derrota da perda da invencibilidade na Premier League, ou até mesmo em vitórias na Premier League em que o time não atuou tão bem assim. Dessa vez o Liverpool produziu. E o segundo tempo aí já vira muito mais aquele exercício de contrariar a lógica, né? De tentar achar uma forma de explicar como o Atlético sobreviveu. Porque a ida para a prorrogação, naquela altura, era um lucro enorme diante do que tinha sido o bombardeio e a superioridade do segundo tempo. Aí o jogo vai para a prorrogação e do ponto de vista tático, né, no segundo tempo o Simeone faz uma mudança, que é, isso no tempo normal ainda, que é a entrada do Marcos Llorente, que já tinha feito essa função no jogo da ida, fechar a segunda linha de 4 pelo lado, e o Marcos Llorente é um jogador que foi muito bem no Real Madrid, mas quase sempre como meio-campista, muitas vezes o primeiro da marcação à frente da defesa, tanto que ele era a melhor opção para banco do Casemiro no Real Madrid, uma opção que ainda faz falta em termos de elenco, mas isso é uma outra história. Agora, no Atlético ele entra para ser esse meio-campista pela direita, mexe um pouco no posicionamento do próprio Saúl, que tinha começado pelo lado, nessa altura já jogava por dentro, com o Koke fazendo o outro lado, empurra o Ángel Correa para frente para jogar próximo do João Félix, até porque o Diego Costa prendeu muito pouco a bola na frente, não fez um bom jogo, não funcionou, e o Atlético precisava dessa válvula de escape, precisava de um desafogo, e não era a presença do Diego Costa, que em outros momentos era um jogador que encaixava perfeitamente com essa estratégia. Nessa partida especificamente, a produção foi zero e ele sai insatisfeito com a substituição, mas na minha visão sem a menor razão. E isso nem tem a ver com o resultado final depois, porque evidentemente o Simeone foi muito feliz, porque os caras que vieram do banco acabaram decidindo. Então o jogo vai para a prorrogação dentro desse cenário de um Liverpool pressionando, massacrando e o Atlético sobrevivendo, sabe-se lá como, e com o Oblak como um dos grandes personagens. O gol no início da prorrogação
era o gol que dava a entender que tinha acabado ali o confronto, né? O gol do Firmino, a forma com que o Liverpool consegue incendiar de vez Anfield. Então, um 2-0 contra um time quase impotente na questão de saída da defesa para o ataque. O Atlético não encaixava saídas, não conseguia reduzir, limitar o volume ofensivo do Liverpool. Toma 2-0 fora de casa, com todas essas dificuldades, a sensação ali foi de fim de jogo, foi de Liverpool classificado. E aí vem o lado mais maluco, aleatório possível do futebol, que é a reação do Atlético renascendo do nada, com um jogador que é o famoso herói improvável. Marcos Llorente nunca foi um cara de fazer gols, faz 2 fora de casa, num confronto de mata-mata, eliminando o atual campeão e vira o grande personagem. É verdade, teve participação do Adrian, o Adrian falha e tem infelicidade, né? 2 vezes, acho que dá para falar das 2 formas. Na maneira com que ele tenta afastar o perigo e não consegue, e também ao escorregar, ao perder o pé de apoio no momento em que ele vai fazer a alavanca para ir para a bola. Então foi uma infelicidade muito grande. Evidentemente o Alisson faria falta e fez muita falta. E depois o papel do Morata também, né? E aí o Morata entra para ser esse jogador que, na minha visão, poderia ter entrado antes, porque ele poderia ter dado esse desafogo. Aliás, para mim, hoje, na temporada, a opção do Morata é bem superior à opção do Diego Costa, então até me surpreendeu que não tenha sido o Morata a iniciar o jogo e não tenha sido o primeiro a entrar também, mas ele entra e na prorrogação vira esse personagem também, porque conduz a bola na jogada do segundo gol do Marcos Llorente e depois se projeta no espaço para definir no terceiro gol, o gol da virada, da incrível virada, da fantástica classificação do Atlético e que desafia mais uma vez a lógica. Então é muito aquela questão do futebol, né? Por mais que a gente goste tanto de analisar os detalhes, as alternativas, as possibilidades, muitas vezes o jogo, o desfecho, sai completamente da lógica do que é mais palpável, do que dá para tentar analisar ou transformar em uma coisa um pouco mais racional. Foi uma grandíssima classificação do Atlético, que impulsiona um time que não está em alta, que não está com confiança, que não tem feito a sua melhor temporada, que não conseguiu se defender da forma que a gente se acostumou a ver em grandes confrontos de Champions, que foi massacrado, mas que sobreviveu e conseguiu depois arrancar gols de um confronto perdido e avançar eliminando o Liverpool. E para o Liverpool, evidentemente, a temporada é uma temporada de muito sucesso e histórica pelo desempenho, pelo aproveitamento, pelos números na Premier League, por tudo que o Liverpool fez. O título é só uma questão de tempo mesmo para ser confirmado matematicamente, mas é uma queda precoce para um atual campeão e até pelo respeito que esse time do Liverpool com o Klopp impõe no cenário europeu também. Enfim, conto aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.